Imagina só, um menino de 2 anos acordando no meio da noite, gritando, o corpo tremendo, os olhos arregalados, a respiração curta, o choro preso na garganta. A mãe corre até o quarto, pega o filho nos braços, tenta acalmar, balançar, cantar, acolher, mas nada funciona. Ele não estava tendo um pesadelo comum. Helene, o disse a monstro. Escuro, ou estou com medo. Ele dizia algo que nenhuma criança daquela idade deveria ser capaz de dizer. O avião pegou fogo. O avião caiu no mar. Eu não consegui sair. Ele dizia isso com dor, com desespero, como quem revive algo que realmente aconteceu. Essa criança era James Leininger, um garoto comum, de uma família comum, vivendo uma vida aparentemente comum. Mas o que acontecia com ele estava muito longe de ser normal. No começo, os pais seguiram a lógica. Pesadelos são naturais. Crianças sonham. A imaginação é viva. Tudo bem. Mas o tempo passava, e aquilo deixava de parecer um sonho, e começava a parecer uma memória, porque ele não falava de um avião qualquer. Ele dizia qual era o avião. Ele nomeava partes. Ele imitava os sons do motor com uma precisão assustadora. Ele contava que voava num avião chamado Corsair, um caça da Segunda Guerra Mundial. Pensa comigo, um bebê de 2 anos falando o nome de um avião de guerra dos anos 40. E tem mais. Ele dizia que o avião tinha problemas nas rodas, que travavam na hora de pousar. E sim, isso é historicamente verdadeiro. O Corsair era conhecido exatamente pelo seu trem de pouso instável. Como uma criança poderia saber disso? A família não tinha histórico militar, não assistia a documentários sobre a guerra. A mãe era professora, o pai, gerente de vendas. Não havia nenhum contexto que pudesse explicar esse conhecimento, mas as coisas só ficavam mais e mais estranhas. Os pesadelos continuavam, noite após noite, sempre iguais, sempre intensos. Ele acordava gritando: "Eu sou o piloto James! Eu sou o piloto James!" Não era meu nome, é James. Ele dizia: "Eu sou o piloto James", como se estivesse falando de outra pessoa, ou da mesma pessoa, mas em outro tempo. Quando ele começou a brincar com aviões de brinquedo, um padrão se repetia. Toda vez que um avião caía de cabeça para baixo, ele o virava, colocava um fogo imaginário embaixo e dizia que foi assim que ele morreu. Não era uma brincadeira criativa, era uma repetição, uma lembrança. O pai, curioso e ao mesmo tempo perturbado, começou a fazer perguntas. E a mãe, a anotar tudo. Palavras soltas, nomes, lugares, sensações. Um dia, enquanto folheavam um livro sobre aviões da Segunda Guerra, o menino apontou para um porte-aviões e disse, com a maior naturalidade do mundo: "Eu decolava daqui." Esse é o Natoma. O pai foi pesquisar e descobriu que existiu, sim, um porta-aviões chamado USS Natoma Bay, um navio que atuou no Pacífico durante a guerra. Não é um nome famoso, não está em desenhos animados ou livros escolares. Era uma informação específica, profunda, incomum. E uma criança a tinha na ponta da língua. A partir daí, a investigação ficou séria. O pai mergulhou nos arquivos, descobriu registros do esquadrão que serviu no Natoma Bay, encontrou a lista de pilotos que morreram em combate. E no meio daqueles nomes, um C destaca James Houston Jr., um piloto americano abatido em 1945, na região da Baía de Xixirima, o mesmo nome que o menino gritava à noite. Eu sou o piloto James. O mesmo tipo de avião. A mesma forma de morrer. A mesma localização. A mesma guerra. Era coincidência demais para ser ignorada. Os pais, então, foram além. Começaram a entrar em contato com veteranos sobreviventes daquele esquadrão. Homens já idosos, mas com a memória afiada. Eles se recordavam do piloto James Houston Jr. e quando se encontraram com um pequeno James Leininger, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O menino correu e abraçou um dos veteranos, chamando-o pelo nome. Um apelido antigo, íntimo, que só os pilotos usavam entre si. Ninguém tinha contado aquele nome ao menino. Nem os pais sabiam daquele apelido. Mas ele sabia. O veterano chorou e disse que aquilo era impossível. Mas
era real. Enquanto o menino crescia, ele desenhava sua morte repetidamente. Sempre o mesmo desenho. Um avião sendo atingido, pegando fogo e caindo no mar. E quando perguntavam o que era aquilo, ele dizia, com uma calma assustadora: "Foi assim que eu morri." Ele falava sobre o impacto, sobre o calor, sobre não conseguir sair da cabine a tempo, sobre ver o mar se aproximando, sobre o medo de não poder voltar. Era como uma memória congelada no tempo, uma última imagem que se recusava a desaparecer. Um dia, ele deu mais um detalhe crucial. Fui atingido por um tiro de um barco japonês. Eu caí na Baía de Shishidima. A família pesquisou mais uma vez. Os registros históricos diziam exatamente isso. O piloto James Houston Jr. foi abatido por fogo antiaéreo japonês e caiu na Baía de Shishidima. Isso não é algo que se descobre por acaso. Não estava em desenhos, não estava em livros infantis, não estava numa conversa de família. Era a memória exata de um homem que morreu 50 anos antes daquele menino nascer. Finalmente, os pais decidiram levar o menino até um memorial de pilotos caídos na guerra. Ao ficar diante do nome de James Houston Jr., o menino ficou em silêncio. Respirou fundo, colocou a mão sobre o nome esculpido na pedra e disse, com uma voz serena: "Agora eu posso descansar." A partir daquele dia, os pesadelos diminuíram e depois desapareceram por completo, como se a mente tivesse cumprido sua última tarefa, lembrar, para então poder seguir em frente. E agora, a pergunta que essa história nos força a fazer é inevitável. Se isso foi real, se esse menino realmente carregava as memórias de outra vida, o que isso significa para nossa própria existência? Será que a consciência não termina com a morte do corpo? Será que não somos apenas um corpo que acaba, mas algo que atravessa o tempo? Será que já fomos outras pessoas? Já vivemos outras vidas? Já amamos, choramos, lutamos, morremos e voltamos de novo? Ou tudo isso é só uma incrível sequência de coincidências, imaginação infantil fértil e sugestão? A história de James Leininger não está aqui para provar nada. Está aqui para provocar, para abrir uma janela na nossa percepção, para nos fazer olhar para dentro e perguntar: será que existe muito mais do que aquilo que podemos ver e tocar? E agora eu quero saber de você. Você acredita que a consciência continua após a morte? Acredita em reencarnação? Ou acha que tudo isso é apenas coincidência e imaginação? Deixa seu comentário aqui embaixo. A sua opinião é o que faz essa conversa continuar. E se essa história te arrepiou, se te tocou, se te fez pensar, então você já sabe o que fazer. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. E compartilhe com alguém que você sabe que vai sentir isso também. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma história que nos lembre que a morte pode não ser o fim.